vejo nenhum motivo para o Brasil ter uma taxa de juros tão elevada. Do ponto de vista econômico, eu não vejo esse motivo. Só é possível que seja, na verdade, disputa de interesses na sociedade, não existe outro motivo. Ou seja, a sociedade disputa o quê? Toda sociedade disputa o orçamento. Ou seja, quem consegue abocanhar a maior fatia do orçamento. E é essa disputa de interesses que existe na sociedade e que é legítima, que não está favorável aos trabalhadores e aos empresários. Está extremamente favorável aos banqueiros. Essa taxa de juros alta só tem este significado, só tem essa explicação, não tem outra. Na disputa pelo orçamento, banqueiros têm saído vitoriosos. Não há explicação com base em contenção de inflação, ou seja, que é necessário ter uma taxa de juros de 15% para a nossa inflação ser baixa, tal como ela é. Na verdade, essa inflação que nós temos nos últimos anos, essa inflação ela é explicada basicamente pela existência de preços administrados, que são preços que são regidos por contratos ou por autorizações das 3 esferas governamentais, ou seja, por prefeitos, governadores e pelas instâncias decisórias de Brasília. Ou seja, preços administrados dependem ou de contratos ou de decisões governamentais. E esses preços, isso é estatística, chamados de administrados, eles crescem todos os anos o dobro do que crescem os preços livres. Preços administrados crescem, em média, o dobro que crescem preços livres. Isso é significativo, porque eles são chamados de administrados, mas, na verdade, esses é que são os preços livres. Esses preços correm muito mais do que... correm muito mais velozmente do que os preços que estão nas prateleiras dos supermercados, que estão nos shopping centers, etc., etc. Ou seja, é a tarifa de água, é a tarifa de telefone, é a gasolina, etc., etc., o transporte urbano, que tem o seu valor correndo numa velocidade, o dobro da velocidade dos preços chamados livres. Então, o que nós precisamos ter, na verdade, é uma política de administração dos preços administrados. Ele já tem o nome de administrados. O que é preciso fazer é administrá-los. Se, na verdade, esses preços administrados, a gente tivesse uma regra simples, uma regra muito, muito simples, que é a seguinte: preços administrados devem somente crescer no máximo o que crescem os preços livres. Se nós tivéssemos essa regra simples, nós teríamos a metade da inflação que nós tivemos, um pouquinho mais talvez só, que nós tivemos nos últimos anos. Então, é possível estabelecer regras e vamos estabelecer para os preços administrados a melhor regra que os admiradores do mercado pregam. Ou seja, os preços administrados devem crescer tanto quanto crescem aqueles preços que são livres. Se houvesse pelo menos esta regra, nós teríamos uma inflação bem mais baixa. Bem mais baixa. Mas, na verdade, essa regra é muito pouco, eu diria, criativa. Existem outras fórmulas mais interessantes para se reduzir ou para manter preços administrados sob controle. Por exemplo, que tal pensar na CID, que incide sobre a gasolina? Que tal fazer o seguinte: olha, toda vez que a gasolina sobe, a CID diminui. Toda vez que a gasolina cair o preço, a CID aumenta. Se for dessa forma, a gasolina fica com preço estável. Então não precisa nem fazer a gasolina subir tanto quanto os preços livres. É só fazer variar o imposto. E existem outras inúmeras regras para manter os preços sob controle, os administrados, e mais, mantê-los sob controle sem quebrar, na verdade, sem tirar a capacidade de investimento
das empresas que fornecem esses serviços. Então basta querer, basta ter vontade, porque esses preços eles já são chamados de administrados. O que nós temos que fazer com eles é administrá-los.